pessoal, tudo bom com vocês? Conforme prometido, né? Eu estou passando aqui para trazer algumas dicas para vocês sobre suplementação. Quantas pessoas já foram lesadas por lojas de suplementos? Ah, mas ele disse que ia funcionar, beleza. A gente sabe que todas as necessidades fisiológicas do nosso corpo, de alimentação, de treino, de tudo, é baseado pela nossa individualidade biológica, certo? Então vamos lá, vamos falar de um bem polêmico, o BCAA. Você vai lá na loja de suplementos, aí um determinado BCAA de uma determinada marca aí de 2.400 miligramas, tá escrito assim: tomar 2 antes do treino, tomar 2 depois do treino. Aí o que eu quero deixar em questionamento para vocês é: um atleta de alto rendimento, ele toma a mesma quantidade de BCAA que uma pessoa que está iniciando a musculação agora? Eu acredito que não, certo? Então, é um suplemento que, na minha opinião, não vale a pena. Por que não vale a pena? Falando em custo-benefício, certo? O que é um BCAA? São aminoácidos de cadeias ramificadas. Massa. Então, falando em referência às proteínas, né? Sabemos que a cada 3 aminoácidos formam uma proteína. Então, se você precisa, numa necessidade diária de, sei lá, 100 gramas de proteína diariamente, certo? É só um exemplo. Se você for fazer o uso em BCAA para essa síntese proteica e tudo e tal, quantas gramas de BCAA você vai precisar usar? 3 vezes mais. Então, a gente fala na questão de custo-benefício. O que é interessante eu usar? BCAA? Não. Na minha opinião, não. Certo? Vamos a outro suplemento polêmico. Cafeína. Né? O que é uma cafeína? Cafeína nada mais, nada menos que cafeína. Ah, que as lojas de suplementos vendem que vai acelerar o metabolismo, acelerar a queima de gordura. Isso tudo é balela, velho. A cafeína vai te deixar mais ativo por ser uma substância que vai agir diretamente com adrenalina. Você produz esse hormônio? Sim, você produz adrenalina, certo? Então, a cafeína vai estimular isso, vai te deixar uma pessoa mais proativa, mas ela não vai queimar gordura, ela não vai acelerar seu metabolismo. É interessante usar? É sim, gosto muito, certo? Pessoas que têm rotinas puxadas, às vezes dormem pouco, fazer uso de cafeína é muito bom, né? E chegaremos agora nas proteínas. Vamos falar de whey protein, né? Existe diferença entre o whey protein concentrado, isolado e hidrolisado? Sim. Porém, vamos falar em custo-benefício, né? Porque normalmente as pessoas precisam entender sobre custo-benefício. Conforme eu falei sobre o BCAA, eu não acho interessante pela questão do custo-benefício, certo? Então, proteína é interessante? Demais. Ah, mas não é uma coisa do outro mundo, viu? Por exemplo, o whey protein é uma proteína extraída do soro do leite, ou seja, uma proteína animal. Se eu comer 100 gramas de frango, eu tenho em torno de 30 gramas de proteína, beleza? Se eu tomar, dependendo da marca lá, 2 scoops de whey, eu também vou ter essas mesmas 100 gramas de proteína, certo? Então, o que é interessante usar referente à proteína ou não? Por quê? Quando você bate os seus macros e micronutrientes diários com comida,
não há necessidade de você encaixar uma suplementação. Mas vem aquelas pessoas que, por exemplo, meu caso, trabalho aí cerca de 14 horas por dia. Existem aí 2 ou 3 refeições que eu tenho que fazer, que eu estou em horário de trabalho. Não posso estar parando para comer. Então o que eu faço? Faço um shake de proteína, juntamente com uma concentração de carboidratos também, para esse horário. E massa. É uma substituição de refeição? Nesse caso, eu faço isso uma vez ao dia, certo? Posso fazer quantas vezes, Cristiano? Depende do que seu bolso aguentar. Você pode tomar whey o dia todo? Pode. Se você conseguir manter financeiramente isso. Ah, eu vou ficar monstrão? Não. Você vai estar batendo os seus macros, as suas necessidades diárias de proteínas, certo? Ah, mas o whey isolado, ele não tem concentração de carboidratos. Beleza. Se a sua dieta ela é calculada para você bater os seus macros, não é 3, 4 gramas de carboidrato que tem num whey concentrado que vai te engordar, certo? A diferença está aí. Por exemplo, muitas pessoas compram blends de proteínas. Tá lá, proteína, aí você vê blend. O que é isso? Proteína de soja, baixa concentração de proteína do soro do leite, albumina, que é a proteína da clara do ovo, certo? E essas proteínas, você consegue comprar elas isoladas. Aí a pessoa te faz um blend, te vende lá por R$150 1 quilo. Você fala, nossa, um blend de proteína R$150. Se você comprar albumina, você vai pagar em torno de R$60 num quilo. Então você tem a economia de R$90, né? Então assim, vocês procurarem, certo? Suplementações para encaixar na sua rotina, certo? Não existe suplemento milagroso, não existe dieta milagrosa. O que existe é constância e consistência, beleza? Vou falar um pouco para vocês também sobre creatina. Primeiro, é um suplemento bom? Não é bom, ele é excelente, certo? Porém, algumas pessoas têm algumas patologias e predisposições que não podem fazer uso, certo? Creatina dá pedra nos rins? Mito. Se você não bebe água, meu amigo, você está propício a ter cálculos renais, certo? Creatina vai me deixar inchado? Vai me dar retenção de líquido? Então, depende da sua rotina diária. Eu conheço inúmeros atletas que tomam creatina e são mais secos do que o deserto do Saara. Por quê? Segundo um cara que eu gosto muito dele, o Felipe Linares, né, nutricionista, onde ele fala da creatina juntamente com o Cariani, falando que ela vai te trazer uma retenção intramuscular, ou seja, vai ser dentro do seu músculo. E o que é isso? Essa é a cara que todo mundo faz. Então, assim, trazendo essa retenção intramuscular, você vai ter um músculo mais denso, né? E esse músculo mais denso, o que vai melhorar no meu desempenho? Isso sim, possa ser que seja uma coisa que acelere o seu metabolismo. Por quê? O seu metabolismo, ele é dado pela sua massa muscular. Ele não é dado pelo seu peso corporal total. Por quê? Gordura é peso morto, certo? Então, só serve para fazer o quê? Raiva. Então, assim, é um suplemento muito bom, creatina. Atualmente, eu uso também. Outra coisa, lembrei, pré-treino. Nossa, eu comprei um pré-treino que me deu um para treinar insanamente. Aí você paga R$200 num pré-treino desse. Aí você vai olhar lá a tabelinha dele nutricional. Ele tem
cafeína, taurina, betalanina, arginina, creatina monoidratada e mais algumas coisinhas. Aí você pagou R$200. Aí você compra separadamente uma creatina, uma arginina, uma cafeína e uma taurina. Você gasta em torno de metade do valor e vai ter o quê? O dobro de tempo de utilização. Então, quando se fala na questão custo-benefício, é isso que eu quero dizer para vocês, que o porquê que suplementos funcionam e não funcionam, devido ao custo-benefício. Mas se você tem grana para gastar, tomar BCAA, tomar glutamina, tomar o caralho a 4, você tem condição? Toma. Vai fazer um milagre no seu shape? De jeito nenhum. Mas vai te ajudar. O que realmente muda um físico é aqui, ó. A mudança começa dentro da sua cabeça, certo? Quando você começa a entender isso, muitas coisas mudam na sua vida, beleza? O vídeo ficou um pouquinho extenso, né? Ou poderia ter ficado mais extenso, mas é isso aí. Uma dica para vocês, certo? Quem seguir, pau na máquina, como diria um amigo meu. E só de raiva, ó. O resultado tá dando, né? Então, ó, se inscreve aí no canal, certo? Deixa o like e tamo junto. Tamo junto, vou estar trazendo alguns conteúdos para vocês referente às postagens de um grupo fechado. Belezinha? É nóis!